bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a curar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a sua coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo, porque a partir de agora a gente vai falar sobre uma das feridas emocionais mais profundas, a ferida da rejeição. E como essa ferida da rejeição faz você criar um padrão de querer agradar demais, de agradar todo mundo. Quem é que se identifica com isso? Você quer sempre agradar as pessoas, você quer sempre ser prestativa às pessoas, e isso talvez esteja custando a você muitas coisas. Talvez esteja custando o seu tempo, a sua saúde, a sua própria liberdade. É sobre isso que nós falaremos a partir de agora. Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu já dar um bom dia para Lua Gomes. Oi, Lua, seja muito bem-vinda. Sandra Teixeira também por aqui, Armênia Terra, Creuza Maria, o Dejair Ferreira, Altair Stein também chegando por aqui para a gente começar a falar sobre essa ferida da rejeição, como ela surge, principalmente como é que você sai desse ciclo e desse padrão. Vou pedir para você, se você puder, dar uma curtida aqui, bota um coraçãozinho aqui na live e compartilha, talvez com pessoas que são importantes para você, que talvez precisem desse conteúdo. Tá bom? Então, é hora de pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre essa ferida da rejeição e que faz muitas pessoas quererem agradar as outras, viverem em função de agradar as outras pessoas. Alguém se identifica aqui com isso? Bom dia, Célia. Talvez você seja essa pessoa que o tempo todo busca agradar os outros. Você busca o tempo todo assumir as responsabilidades de outras pessoas. Você carrega muitas coisas na sua vida. Isso custa o seu tempo, custa as suas relações, custa a sua saúde física, emocional e principalmente faz com que você se sinta muitas vezes insuficiente. Por quê? Porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo e principalmente você não se priorizar. E aí bate a culpa, bate o arrependimento. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. E isso tem muitas vezes uma consequência na sua vida que leva você cada vez mais a buscar maneiras de continuar nesse padrão. Isso faz com que o seu nível de exigência ele caia, faz com que você muitas vezes aceite qualquer migalha, faz com que você aceite qualquer tipo de relacionamento, faz com que você aceite ser humilhada, ser muitas vezes maltratada. E isso, claro, vai te adoecendo, isso vai adoecendo a sua autoestima. Escreva aqui, autoestima. Autoestima tem um impacto profundo na vida que você tem hoje. Se hoje a sua vida não está do jeito que você queria, se os resultados da sua vida, seja em qualquer área, tá? Pode ser na área financeira, na área de relacionamentos, na sua área de saúde, qualquer área. Se os resultados que você tem hoje não são, digamos, agradáveis para você, se você não está satisfeita, se você não está satisfeito, é porque a sua autoestima está doente. Ô Gata, mas como assim? Eu me acho linda no espelho, eu acho que eu sempre fico bem depois que eu corto o meu cabelo, depois que eu compro uma roupa, que eu faço um procedimento estético, eu sinto a minha autoestima lá em cima. Pois é, só que autoestima, se fosse apenas o externo, diria que o mundo estaria bem melhor. Pode ter certeza disso, o mundo estaria bem melhor, as pessoas estariam mais felizes. Só que autoestima não é isso apenas. Autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe, você com você mesma, especialmente nos piores momentos, naqueles momentos que você precisa olhar para si e acreditar que é possível. Isso é autoestima. O externo, ele vai contribuir
Em algum momento você vai se sentir mais motivada quando você tem lá uma mudança no seu visual, ótimo. Mas se isso bastasse, como eu disse, as pessoas seriam mais felizes. Mas não é bem assim. Autoestima é como você se enxerga, como você se trata e como você se acolhe, especialmente nos piores momentos, nos momentos difíceis, naquele momento que você está perdendo a esperança. É naquele momento que você precisa se abraçar a si mesma, você abraçar a si mesma para poder, aí sim, sair dessa situação. E por que a autoestima tem um alto impacto naquilo que você está vivendo hoje, nos resultados que você tem? Porque quando eu tenho uma autoestima doente, a minha autoconfiança diminui. A autoconfiança, que é essa capacidade de você confiar em si, nas suas escolhas, nas suas decisões, sustentar aquilo que você quer, isso vem da autoconfiança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Tereza Lacerda. Sejam bem-vindas. A gente está falando aqui da ferida da rejeição e como essa ferida faz você, muitas vezes, agradar demais. E isso te custa muito. Autoconfiança é necessária para que você possa agir. Porque quando eu confio em mim, quando eu confio na minha capacidade, eu vou lá e faço. Mas quando a minha autoconfiança está baixa, eu passo a ter dúvidas, eu passo a ter inseguranças, eu fico com medo de agir, de sustentar uma decisão, de sustentar uma escolha. Eu fico receoso. Faz sentido isso para você? Eu fico receoso. E aí, sem autoconfiança, eu não ajo. E sem ação, você não muda nada. Sem ação não há transformação. Escreve aí no seu caderno. Sem ação não há transformação. Se você não agir, a sua vida não vai mudar. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. É assim que você muda a vida. Só que, se eu estou com a minha autoconfiança baixa, eu não ajo. Agora, por que eu estou com a minha autoconfiança baixa? Porque eu tenho essa imagem, essa autoimagem de mim mesma, de mim mesmo, uma imagem deturpada muitas vezes. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu não sou merecedor, eu acho que eu nunca vou conseguir. E isso tem total impacto na vida que você tem hoje. Por isso que uma verdadeira mudança de vida, uma mudança duradoura, se é isso que você quer, se você está aqui, eu acredito que você queira isso. Faz sentido? Que você queira uma mudança real e duradoura. Se você quer essa mudança, você precisa começar o quê? Recuperando a sua autoestima. E como que você torna a sua autoestima de uma autoestima doente, adoecida, para uma autoestima que eu chamo de saudável? Você precisa olhar para a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa identificar algumas feridas emocionais. E a gente vai falar de uma aqui em específico, que é a da rejeição, que gera esse comportamento de querer agradar as pessoas o tempo todo, de fazer tudo pelas outras pessoas, deixando você de lado muitas vezes. Quem é que se identifica com isso? Você que faz tudo para todo mundo e, digamos, menos para você, ou quase nada, ou nada, você praticamente não se cuida, não se olha, não se prioriza. Infelizmente, isso é muito comum. E isso tem uma causa. Normalmente tem a ver com essa ferida da rejeição. São 5 feridas. Eu vou passar rapidamente aqui por essas 5, só para você entender o que são essas feridas emocionais. Eu vou deixar da rejeição, que a gente vai entrar com mais profundidade, fora disso, ok? Vamos falar da ferida do abandono, que é quando ocorre um abandono emocional, especialmente da mãe em relação a você na infância. Talvez aquela mãe que não conseguiu te dar afeto, te dar carinho, cuidar ali de você. Essa é uma ferida emocional. Tudo bem? Bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda. Segunda ferida que eu vou falar aqui para você é a ferida da humilhação. Uma ferida que muitas vezes você viveu através de violência física, violência verbal, bullying, situações degradantes, abusos. Ferida da humilhação é uma outra ferida emocional.
Temos a ferida da injustiça, crianças que se sentiram injustiçadas, muito comparadas muitas vezes aos irmãos, aos amigos, primos, que sofreram na visão e na interpretação delas algumas injustiças. E ferida da traição, que é a ferida quando a criança percebe que acordos foram quebrados. Isso pode acontecer de olhar e vivenciar a separação dos pais, que pode ter ocorrido através de uma traição. Aqueles acordos que os pais faziam com as crianças e acabavam não cumprindo, essa é uma ferida que pode acontecer. Tudo bem? E aí tem a ferida da rejeição, que é essa que a gente vai entrar mais a fundo. E por que a gente vai falar dela hoje? Porque a ferida da rejeição, ela está totalmente ligada a essa necessidade de agradar o tempo todo. Totalmente ligada a essa necessidade de você ser boazinha o tempo todo. Ô gata, mas tem algum problema de eu ser boazinha? Não, nenhum. Desde que você escolha isso conscientemente. Desde que seja uma escolha genuína sua. E eu estou falando aqui hoje para as pessoas que não conseguiram ter essa escolha genuína, fazer essa escolha genuína. Elas estão fazendo no automático, como já um padrão estabelecido, um sistema operacional que está aqui na sua mente, que faz você lidar com várias coisas ao mesmo tempo, a anular sua própria vida muitas vezes, a fazer escolhas que são ruins para você, simplesmente para agradar as pessoas. E isso tem um custo muito alto. São os dias da sua vida que estão passando, são os dias da sua vida que estão sendo investidos em outras pessoas e não em você. Ô gata, mas eu quero ajudar as pessoas. Ótimo, desde que seja uma decisão consciente, desde que você fale assim, realmente eu quero isso. E não um padrão para agradar as outras pessoas e principalmente para não viver de novo a dor da ferida da rejeição. Quero que você preste muita atenção agora no que eu vou te dizer. A ferida da rejeição, ela é a mais profunda de todas essas feridas emocionais, porque ela toca diretamente até no seu direito de existir. Guarda isso que eu estou te falando. Toca profundamente e diretamente no seu direito de existir. Por quê? Porque essa ferida da rejeição tem a ver com as pessoas te rejeitarem, especialmente a mãe ou o pai, durante a sua gestação. Eu não quero você. Rejeição é isso, ó. Eu não quero você. Não quero isso. Eu estou rejeitando você. Eu não quero nenhum contato. Eu não quero que você esteja perto de mim. Eu quero você longe de mim. Isso é rejeição. E muitas pessoas carregam a ferida da rejeição sem saber. Olha que coisa maluca. Muitas pessoas carregam a ferida da rejeição sem realmente saber disso. Por quê? Porque nem sempre você sabe a história da sua gestação. E eu, dentro do meu protocolo de hipnoterapia, essa é uma pergunta importantíssima que eu faço. O que você sabe sobre a sua gestação? Ela foi desejada ou ela foi inesperada? Essa pergunta já mostra muitas respostas, muitos caminhos. Por quê? Porque se essa gestação foi desejada, ok, provavelmente você não vai carregar a ferida da rejeição, especialmente na gestação. Se ela foi desejada, se os pais planejaram, eles realmente queriam muito, se eles estavam vivendo ali numa comunhão, como um casal, estavam felizes, se amando, maravilha. Ferida da rejeição, com certeza você não carrega. Mas existem situações e circunstâncias que nós dois aqui sabemos que nem sempre as coisas acontecem nesse contexto, digamos, perfeito. Perfeito não, que perfeito é uma palavra muito forte, muito pesada, mas nesse cenário desejado, né, idealizado. Seria muito bom se todo mundo tivesse vivido uma gestação desejada, mas não é o que acontece. Uma gestação inesperada, ela causa desconfortos. Uma gestação inesperada, ela causa reflexos na sua vida.
Por quê? Porque imagine, e aí você precisa se colocar no papel ali da sua mãe, que por algum contexto ela te rejeitou. Talvez porque naquele momento ela foi abandonada pelo seu pai, ela foi desvalorizada, ela não foi apoiada pelos pais dela. Isso tudo pode sim ter gerado uma rejeição a você. Eu não quero ter essa criança, eu não quero ter esse bebê. E pode ser que ela, no meio do caminho, ela tenha mudado de ideia. E que bom, e aí você nasceu, que ótimo. Mas aquilo que ela viveu, você lá na barriga dela absorveu. Essa é uma informação muito importante. Tudo o que a sua mãe viveu emocionalmente durante a sua gestação, você também absorveu isso. E a partir dessa absorção dessas emoções e desses sentimentos, a sua mente vai criando o quê? Vai criando interpretações. Interpretações. E a partir dessas interpretações, a tua mente faz com que você tenha um padrão de comportamento. Escreve aqui, padrão de comportamento. O que é um padrão de comportamento? É a maneira como você funciona, como você vai funcionar a partir de então. Por exemplo, o seu celular, eu não sei qual marca que é, mas ele tem um sistema operacional, não tem? Para algumas pessoas, é o sistema operacional do Android, outras é o iOS para quem tem iPhone, outros é o Windows, e aí sucessivamente deve ter outros sistemas operacionais aí. Esse sistema operacional é o que nós carregamos e é a maneira que faz com que a gente se comporte. Então, no momento que eu vivi, talvez, a ferida da rejeição lá na barriga da minha mãe, eu precisava sobreviver. E a minha mente, ela vai fazer de tudo para que eu sobreviva. E ela vai encontrar um caminho que vai garantir essa sobrevivência. E um caminho é você agradar todo mundo. Esse é um padrão que o seu sistema operacional ele acaba aceitando. Faz sentido isso para você? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Antônio. Bom dia, Neide. Bom dia, Rosana. Sejam bem-vindas. O seu sistema operacional, ele fica funcionando dessa maneira. Eu preciso o tempo todo agradar as pessoas. Eu preciso o tempo todo. Por quê? Uma pessoa que agrada as pessoas, ela vai ser rejeitada, descartada? Sim ou não? Provavelmente não. Faz sentido? Se ela está fazendo tudo para agradar as pessoas, você não quer pessoas que te agradem o tempo todo ao seu lado? Claro que sim. Claro que sim. Então, se eu fiz isso uma vez e deu certo, garantiu a minha sobrevivência, esse padrão vai sendo reforçado. O meu sistema operacional vai entendendo. Opa, é assim que você tem que funcionar. É assim que você tem que funcionar. Agradando todo mundo. Só que o tempo vai passando e conforme você vai agradando todo mundo, tem uma hora que você vai se deixar de lado. Por quê? Porque o tempo ele é igual para todo mundo. Para você, para mim, para qualquer pessoa, para a pessoa mais rica, para a pessoa mais pobre, para a pessoa mais feliz, infeliz, a pessoa mais saudável, a pessoa mais doente do mundo. São 24 horas para todo mundo. E aí quando a gente percebe, o tempo passa e você não se priorizou. E você não se prioriza. A maior dificuldade das pessoas hoje é se colocar como prioridade. Faz sentido? Quem é que se identifica com isso? É a maior dificuldade. As pessoas se colocarem como prioridade. Elas entenderem que elas podem, por exemplo, que nem você está aqui agora assistindo esse conteúdo, porque esse aqui é um conteúdo denso, não é um conteúdo, né, de comédia, é um conteúdo denso. É um conteúdo que mexe com você. E para você estar aqui, você precisa abdicar de outras coisas. E isso, presta muita atenção. E isso faz com que as pessoas desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos quando elas não se priorizam.
quando elas querem fazer tudo pelos outros. Só que o tempo passa e aí quando você percebe, você talvez olhe para a sua vida e fale, nossa, é uma vida vazia. É uma vida que não me traz felicidade, é uma vida que não me traz prazer. E uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. É uma vida muito difícil. Uma vida sem alegria vai te levar para sintomas perigosos, como depressão, crise de ansiedade. A gente precisa entender que buscar a alegria na nossa vida é essencial. Ah, ô gata, a vida só vai ter alegrias? Claro que não. Claro que não. Mas a gente precisa ter um saldo positivo no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final dos anos. Senão, a vida não está valendo a pena. Senão a vida não está valendo a pena se você está vivendo só na sobrevivência. Faz sentido isso para você? Quem aqui se identifica com isso? Viver apenas sobrevivendo para agradar as outras pessoas não vai te fazer feliz. Agora, como que eu mudo isso, gata, se esse é o meu padrão? Eu não consigo dizer não para as pessoas. Você precisa curar essa ferida emocional. Você precisa colocar blindagem emocional nessa ferida emocional. Você precisa aprender a dominar as suas emoções para que essa ferida da rejeição ela seja cicatrizada. Para que você não precise mais desse padrão de agradar todo mundo. Esse padrão, muitas vezes, de desvalorização. Você não precisa mais estar nesse padrão. Curar a ferida emocional é você tratar na raiz. É você, primeiro, quebrar essa emoção e dar uma nova interpretação. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Yara, seja muito bem-vinda. A Cris, a blindagem ajudou a trilhar um caminho onde me priorizo, mas é uma eterna vigilância. Perfeito, Cris. O tempo todo a gente vai sendo mais vigilante. Porém, olha só que incrível. Do momento que a gente aprende a ter a blindagem emocional, a ter o domínio das emoções, as escolhas ficam mais fáceis, as decisões ficam mais fáceis, a vida fica mais leve. Porque ela está conectada com quem você é de verdade na tua essência. Faz sentido isso? E essa é a grande dificuldade das pessoas. Por quê? Porque elas não sabem ainda do potencial que elas têm e elas passam a acreditar que elas merecem viver essa vida de sofrimento. E não. Você pode trilhar um outro caminho, como a Cris colocou aqui. Você pode escrever uma história diferente, independentemente da circunstância que você está vivendo hoje. Independentemente se você, nesse momento, está sem esperança. É possível você reescrever a sua história. Só que para isso, você precisa recuperar a sua autoestima. E para recuperar a autoestima, você precisa curar as suas feridas emocionais, através de blindagem emocional. Quando você tem essa blindagem emocional, você vai passar a escolher e tomar decisões baseado em evidências, em fatos, em acontecimentos. Você não vai mais tomar a decisão pela emoção. Então hoje, quando você tenta agradar as pessoas o tempo todo e você não se prioriza, quando você aceita compromissos que você não queria aceitar, quando você não consegue dizer não, quando você coloca a sua saúde em risco, muitas vezes com vícios, com compulsões, simplesmente para agradar as pessoas, é porque existe ali uma ferida aberta, talvez não cicatrizada ainda, que faz você automaticamente agir dessa maneira. Porque é isso que a tua mente faz. A tua mente, se você não tem blindagem emocional, ela te domina. Ela te controla. Ela fala o seguinte, olha, você não pode dizer não para os seus amigos que querem hoje beber. Você não pode fazer isso. Você precisa agradar eles. Então, bebe. Só que isso te faz mal. E como que eu sei disso? Porque eu vivi isso, eu era um alcoólatra, eu bebia todos os dias. Quem bebe todos os dias é um alcoólatra. Eu bebia todos os dias. E quando eu decidi que eu não queria mais ter a vida que eu tinha, uma vida de muito sofrimento, quando eu compreendi que eu precisava mudar os meus comportamentos, os meus hábitos, eu me desconectei dessas pessoas.
que o tempo todo estavam bebendo. Elas são pessoas ruins? Não, não são. Mas apenas agora é uma questão de prioridade. Eu me priorizo. Então dizer não para essas pessoas não foi simples, mas foi mais fácil a partir do momento que eu tive blindagem emocional, a partir do momento que eu comecei a dominar as minhas emoções. Porque o que faz você muitas vezes mudar de opinião, o que faz você quebrar a sua palavra, o que faz você recuar numa escolha, são as emoções. É o medo de não agradar, o medo de ser julgada, o medo de ficar sozinha. É isso. E o medo é uma emoção. É isso que faz você, muitas vezes, permanecer num padrão de sofrimento, num ciclo de sofrimento. Por isso que é tão importante, antes de você olhar para a sua história, antes de você planejar uma história diferente, você precisa olhar para o teu passado. Você precisa olhar para aquilo que te aconteceu, porque existem muitas informações aqui no seu subconsciente que estão guardadas e que você nem sabe. Como, por exemplo, a sua gestação. Talvez você tenha tido uma gestação de rejeição e você viveu isso, mas a sua mãe não te contou. Porque para ela o que valeu mais é que ela decidiu segurar essa gestação e ela não fez um aborto como ela tinha pensado. Mas ela não quer te contar essa história. Ok, é um direito dela. É um direito dessa mãe não te contar toda a história. Só que também é um direito seu entender a sua história, compreender a sua história. É um direito. E aqui no teu subconsciente existem essas informações. Aqui no seu subconsciente existem essas interpretações que geraram as feridas emocionais. Ferida emocional não se cura, né, com um band-aid, com um mertiolate. Se fosse assim também seria ótimo, né? A vida seria mais fácil. Você precisa reprogramar a sua mente. A hipnose, por exemplo, é uma técnica. Você reprograma a sua mente exatamente para isso, para você curar essa ferida emocional. A partir do momento que essa ferida emocional está cicatrizada, o teu comportamento passa a ser diferente. Então você consegue dizer não para aquelas pessoas que estão acostumadas com você fazendo tudo por elas. Não, não quero mais. Não quero mais. Eu tenho uma cliente que eu tratei com a hipnoterapia, que é um caso que mostra bem isso. Ela, dentro da família dela, uma família, não vou chamar de pobre, mas uma família que boa parte dos seus integrantes tinham dificuldades financeiras. E ela, uma pessoa que trabalha com estética, ela sempre prosperou, sempre próspera. E ela estava incomodada com um padrão que já vinha de anos, de décadas, dela sempre emprestar dinheiro para as outras pessoas. E o que acontecia? Ela não recebia de volta, na maioria dos casos. Alguém já viveu isso? Não recebia de volta. E esse padrão acontecia e começou a incomodar ela, por quê? Porque ela não conseguia dizer não, ela não queria mais emprestar o dinheiro dela. Nossa, ela é uma pessoa egoísta? Não, é um direito dela, ela não queria mais emprestar o dinheiro, é o dinheiro dela. E principalmente para aquelas pessoas que não cumpriam com a palavra, que não pagavam ela. Ela não queria mais isso, só que ela não conseguia dizer não. E aí foi quando a gente foi trabalhar dentro da hipnoterapia a causa dela não conseguir. E tinha a ver exatamente com a rejeição, uma rejeição na gestação. A partir do momento que a gente ressignificou isso, que a gente cicatrizou essa ferida emocional, ela conseguiu dizer não. E aí, Gato, e aí o que aconteceu? Algumas pessoas se desconectaram dela. Mas ela entendeu, inclusive, que foi mais um livramento, porque essas pessoas não estavam interessadas na amizade dela, na companhia dela. Estavam interessadas no dinheiro dela. Isso é comum. Infelizmente é muito comum.
Você faz as coisas para agradar os outros e você, muitas vezes, não é por você. Você está sendo usada por outras pessoas. E por que você se coloca nessa situação? Porque você tem o medo maior, mais do que você ser, digamos, desvalorizada. Hoje, o maior medo que a sua mente tem aqui como interpretação, que é o teu padrão, é de ser rejeitada de novo. Por quê? Lá na infância, lá na barriga da mamãe, se você fosse rejeitada, você morreria. Seja através de um aborto, seja através da falta de cuidado. O bebê humano, quando ele nasce, ele precisa de cuidado. Você não conseguia sobreviver sozinha sem um adulto. Faz sentido isso para você? Então, por isso que essa ferida da rejeição, enquanto ela não é curada, não é cicatrizada, você continua vivendo as mesmas dores, os mesmos padrões. E agradar todo mundo o tempo todo é cansativo. É muito cansativo. É por isso que todo dia aqui eu começo as lives. Bom dia, Ilma. Bom dia, o Tederaldo, meu grande amigo. O Eric também por aqui. Por isso que eu começo todos os meus conteúdos, as minhas aulas, falando o seguinte. Que bom que você está aqui. Que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar. Isso é muito importante você entender. Se priorizar. Só que às vezes você não consegue. Por quê? Porque tem uma ferida aberta. Enquanto essa ferida estiver aberta, sempre que a tua mente entender que você está indo para um caminho diferente, a sua mente vai dominar você. Ter blindagem emocional vai mudar a sua vida. Pode ter certeza disso. Quando você aprende a dominar suas emoções, a vida fica muito mais sob o seu controle. E aí as coisas mudam, os resultados mudam, porque os comportamentos serão diferentes. Uma mudança de vida com resultados diferentes, ela só acontece com ações diferentes. Se você continuar nos mesmos problemas, se você continuar caindo na mesma casca de banana todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a sua vida não vai mudar. Se é para cair, caia em cascas de bananas diferentes. Entende? Você precisa evoluir, sair desse padrão de tanto sofrimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso que a gente conversou aqui hoje fez sentido para você. Eu espero que sim, espero que esse conteúdo que eu trouxe aqui para você crie ainda mais consciência sobre a importância de você curar as suas feridas emocionais. Hoje a gente falou especificamente da ferida da rejeição, que faz você ter esse comportamento de querer agradar todo mundo o tempo todo e não se priorizar. E você pode mudar isso, e você deve mudar isso, e você merece mudar isso. Tudo bem? Você merece mudar isso. Você merece uma vida de coragem, uma vida onde você possa ter o controle dela, que você possa realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Tá bom? Eu volto amanhã às 8h15 para mais uma live da Blindagem Emocional. Um lindo dia para você, um grande abraço. Tchau!